Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ontem eu não soltei vídeo, então hoje eu vou soltar 2 vídeos seguidos. Mas hoje eu queria trazer um pouco do que, após uma sessão com a minha psicóloga, a gente conversando um pouco sobre tudo que eu trago aqui no canal, essas questões de ação, desconforto. Caso vocês não tenham visto os últimos vídeos do canal, é sobre isso o tema. Mas mais importante que isso é a gente ter essa capacidade de reinterpretar o mundo. As perspectivas que temos sobre o mundo, né? A partir do que temos experiências, né? Vamos lá, pensa Bourdieu, né? Que é Pierre Bourdieu, é o mais famosinho, vamos dizer assim, na questão do capital cultural, capital social, capitais econômicos, enfim, cada um consegue enxergar o mundo diante daquilo que experienciou, do que, né, a educação proporciona, enfim, as suas experiências. Só que, além disso, existe o trabalho psíquico, né, cognitivo, da gente também olhar para o nosso pensamento e questionar as nossas próprias perspectivas de vida, porque às vezes a gente, por exemplo, tá numa religião e aí a outra pessoa tá em outra religião e você não ter vivenciado aquilo, você não pode assumir a mesma forma de pensamento que na sua religião, por exemplo, ou no seu mundo, vamos dizer assim. O que acontece são outras culturas. Então, uma pessoa que mora, a gente que mora no Brasil, a gente às vezes pode achar estranho outras pessoas que moram, por exemplo, em Londres. Então, os hábitos da Inglaterra são diferentes do Brasil, mas não porque seja pior, ou que a gente não entenda ou acha estranho, né? Tem muitas questões de tomar banho, né? Do perfume, não tomar banho. Então, olhar o outro também com um olhar de questionar nossos próprios pensamentos, porque a gente também não vivenciou aquilo, então a gente também tem que ter cuidado com as nossas perspectivas. Mas além disso, a gente olhar para o nosso dia a dia e olhar para nossa mente, entender que a gente também pode mudar a nossa própria perspectiva. A gente pode tomar caminhos diferentes no nosso dia a dia, que eu já trouxe aqui no canal, que isso também está muito em relação com flexibilidade cognitiva. Não tem um caminho, vamos tentar achar outros caminhos? Ou um pensamento vem... vou dar um exemplo que a gente trabalhou hoje na minha terapia, que a minha psicóloga ela trouxe justamente esse exemplo relacionado a quando você vê uma imagem de um paciente num leito de hospital e 2 pessoas na frente se abraçando, você pode ter uma interpretação negativa, falar, nossa, a pessoa vai morrer, o paciente vai morrer, e as pessoas estão se abraçando porque elas estão tristes. Isso é uma perspectiva. Agora, vamos tentar achar outras interpretações. Eu olhando essa imagem, no paciente, 2 pessoas no hospital se abraçando, também essa pessoa pode estar tendo alta. Essa pessoa pode estar feliz porque conseguiu um transplante. Essa pessoa pode estar feliz porque, enfim, aconteceu uma coisa boa. A gente não sabe. Só que a gente tende a acreditar que existe só um pensamento. Eu vi a situação, pensei nisso. Só que essa não é a verdade, vamos dizer assim, né? A verdade. Existem outras formas de interpretar aquela situação. Então, na nossa vida, quando a gente coloca isso em prática, por exemplo, comecei uma aula de inglês. Errei a pronúncia de uma palavra. Aí você interpreta, meu Deus, eu sou muito ruim. Eu acho que isso não é pra mim. Ou uma pessoa que tem quer aprender inglês já tem 50 anos, 60 anos, 80. Aí, na primeira falha, ali no idioma, fala, isso acho que eu não vou conseguir aprender. Não, você apenas está aprendendo. A sua interpretação no momento não, acho que isso não é pra mim. Mas existem outras formas de interpretar aquilo. Caramba, eu cometi um erro, eu posso aprender com esse erro. E isso não existe, meu valor não está naquele erro, está me mostrando que eu estou tentando. Quantas pessoas nem sequer
continuam, né? Tem a coragem de continuar falando mesmo errando. Então, existem várias formas de interpretar de, caramba, eu posso ser uma pessoa gentil comigo e falar, cara, eu errei a pronúncia, eu errei a palavra, mas eu posso aprender com isso e continuar. Isso não significa que eu nunca vou conseguir aprender se eu continuar, ou que eu deva desistir. Isso é um exemplo. Então, a gente tem a capacidade de interpretar o mundo de várias formas. Só que isso é um trabalho nosso, é individual, né? Então, pensar que a gente também tem controle da nossa mente. E aí, pessoas que têm toque, por exemplo, toque moral, né? Eu tava ouvindo um relato de uma pessoa, de uma influencer, que ela falou que tem toque moral, né? Que na família dela, ela tinha muito essa imagem de boazinha. E acabou que todos os pensamentos ruins que ela tinha, ela se martirizava, né? Assim, de, tipo, eu não posso ter esses pensamentos ruins. Eu sou uma pessoa boa, como que uma pessoa boa tá tendo esses pensamentos ruins? E aí ela começou a ter toque moral, porque toda vez que esses pensamentos na cabeça dela apareciam, ela achava que ela era a pior pessoa do mundo, que todas as pessoas do mundo eram melhores que ela, e com a terapia ela começou a entender que aqueles pensamentos são pensamentos que passam. O pensamento intrusivo no toque, né? Tem vários tipos de toque. E que o pensamento intrusivo não te define. E aí é você trabalhar o seu pensamento, a forma de interpretar, e entender que nossa mente mente. Então o pensamento intrusivo não é uma verdade, né? No caso dela, no toque, né? No transtorno. Mas que no nosso dia a dia, os nossos pensamentos também podem ser questionados, mas isso é um trabalho diário. E a gente também tem que levar em consideração que a questão cognitiva que eu trouxe aqui no canal, né? Nosso cérebro está tentando nos proteger. Então, quando a gente está tentando fazer uma tarefa que foge do nosso conforto, né? A gente entra em desconforto, nosso cérebro tende a pensar, não, isso não é bom para você, né? E aí você meio que dá um passo atrás, vamos dizer assim, né? E também questão de cansaço mesmo, né? Questão neoliberal, de produtividade. Às vezes a gente tá cansada, a gente tem que ir na academia. E a gente fala, nossa, mas eu não quero ir na academia e tal. E aí você fala, hoje não vou não. Mas você também pode pensar, caramba, por que eu vou na academia? Porque eu quero me exercitar para ter uma qualidade de vida, para conseguir ter mais saúde, para conseguir traçar meus propósitos com significado, enfim. Então, será que se eu for na academia, será que isso não tem muito mais a ver com a perspectiva que eu tenho, um princípio que eu tenho de cuidar da minha saúde, para que eu possa fazer outras coisas que tem muito significado para mim? Então, será que eu, nesse momento, né, pensando numa flexibilidade, né, gente, por que eu vou na academia, né? A gente questionar por que a gente tá fazendo as coisas. Porque às vezes o pensamento vai vir, não faz isso não. Tá, mas se você tá com, por exemplo, depressão, e você sabe que socializar é uma coisa muito boa, mas o seu pensamento fala, não, fica em casa, você ir, né? E você acredita, às vezes quando você sai de casa e você socializa, aquilo é muito melhor pra você. Só que o seu cérebro, ele quer que você fique no conforto, né? O que é mais confortável, o que é mais familiar. E aí você não sai, por exemplo. Mas existe outra perspectiva de, caramba, pra mim eu tô com depressão, vamos dizer assim, né? Um exemplo. Pra mim sair agora, mesmo que seja desconfortável, vai ser muito importante, porque eu quero sair disso. Isso vai ser importante, socializar, conversar, enfim. Isso vai ter benefício para a perspectiva de que eu quero sair e tem um significado eu sair, entende? Então a gente atribuir significados também pra gente. Por que eu tô fazendo aquela academia? Será que eu não tenho... quero melhorar de saúde? Ou, sei lá, a pessoa tem diabetes, enfim. Existe um propósito. Por isso que muitas pessoas pagam a academia, né? E acabam não indo. Porque a gente tende a esquecer, né? A tentar entrar sempre no conforto, de novo. Mas eu não tô falando pra gente sempre fazer coisas que a gente não gosta, né? Porque aí também fica chicoteando, de tipo, eu não posso descansar, eu tenho que estar sempre produtiva. Não, não é isso, gente. O que eu falo aqui no canal é justamente ao contrário. A gente tentar caminhos mais funcionais possíveis.
né? O que que é saudável pra mim? O que que tá uma pessoa, vamos dizer assim, o que que faz sentido na minha vida, que é possível, né? Eu colocar essa ação de questionar os pensamentos, de tentar entender por que eu tô fazendo aquilo, encarar um desconforto para um propósito. E aí, uma pessoa que, por exemplo, trabalha o dia inteiro, eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde, não consigo cuidar da minha saúde. E ficar se martirizando, sabe? A perspectiva da pessoa, às vezes, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Então é complicado a gente olhar para nossa realidade e, às vezes, também querer mudar e não conseguir. Isso também estar no desconforto, né? Então, pensando essa atmosfera toda, social, socioeconômica, o que a gente pode, pequenas coisas, né? Ir mudando, assim, para que a gente não fique nesse lugar de que a gente não é capaz, que a gente tá falhando, vamos dizer assim. Mas não, às vezes a gente também fazer um equilíbrio. Cara, hoje eu não quero academia. Eu quero descansar um pouco, beleza. Mas também existe a perspectiva de, cara, não, hoje mesmo que eu esteja cansada, eu vou na academia porque faz bem pra mim, eu fico endorfinada. Isso faz bem pra minha saúde mental, pra me regular emocionalmente. Então existem equilíbrios na vida, né? Então é a gente também questionar no nosso próprio dia a dia o que tá fazendo sentido pra mim. O que chega mais próximo da pessoa que eu quero me tornar. 1% todo dia, assim. O que a gente pensa como futuro? Essas são as ações que a gente faz agora no presente, né? Então, o que tá no nosso controle, eu não sei qual a sua realidade, mas que quando a gente quer sair de uma situação, a gente precisa colocar em ação. Mesmo que esteja desconfortável, a gente mesmo fazer no desconforto, né? Tomar ação e aí a coragem, mesmo que não exista, para que a gente tome um passo, né? Dê um passo e sinta-se andando. Porque esse primeiro passo que é o mais importante. E mais importante ainda, a gente entender os nossos pensamentos, né? Cara, eu tô com muita ansiedade, tá? Eu tô com ansiedade. Mas será que eu posso caminhar também com essa ansiedade? Porque às vezes a gente fica ansiosa e, por exemplo, eu tenho que fazer uma apresentação. Tenho que fazer uma prova. Nossas emoções não são nossas inimigas. Às vezes a gente tá com ansiedade, e a ansiedade cara, isso é importante pra mim, sabe? Passar ou não passar é importante pra mim. Fazer uma entrevista boa, é importante pra mim. Às vezes você treinou muito, você estudou muito, então é normal a ansiedade aparecer ali. Ela não é nossa inimiga. O problema é quando aquilo se torna extremamente disfuncional. Isso que eu quero falar hoje no vídeo. Quando algo se torna tão disfuncional que nossos pensamentos não acompanham, a gente começa a ver a realidade de uma forma extremamente disfuncional, que nossas lentes ficam extremamente embaçadas, vamos dizer assim, né? E aí a gente fica nesse caos, e aí, não sei se vocês já viram o filme da Divertidamente 2, né? Que a ansiedade está no painel de controle, e ninguém consegue, nenhuma das emoções consegue interagir, né? Nem a alegria consegue entrar. Então a ansiedade fica ali, né? Rodando aquilo no painel de controle, e aquilo estagna a sua vida, né? Você entra num loop. E os caminhos, isso que eu tô pensando, nessas questões de a gente questionar, os caminhos são possíveis. Existem formas de equilibrar que a ansiedade esteja ali e ela seja nossa amiga, o medo, chorar. Então não é essa positividade tóxica que a gente tem que estar sempre perfeito, oh meu Deus, tem que sempre ir pra academia. Não. É a gente ver a nossa realidade e tentar flexibilizar um pouco o que faz sentido hoje na minha vida, sabe? Mas com a consciência de que existem outras formas de enxergar. E a gente tem que colocar isso em prática todo dia. Tá, hoje, cara, eu já andei pra ir no mercado a pé, isso já considera um cardio, sabe? Será que eu preciso ir pra academia? Entendendo que se você não é um bodybuilder, enfim, existem várias profissões que, né, a gente flexibilizando ali aqui o pensamento, mas na sua realidade, sabe? O que pode se tornar mais leve, entendendo que existem outras formas de enxergar o mundo. E que a gente pode ser uma pessoa melhor pra gente, sabe? E a gente tá dentro da nossa cabeça. O que a nossa cabeça tá falando pra gente, sabe? O que a gente mesmo tá... A gente tá tratando a gente só se chicoteando, só se autocobrando, só
sabe, não sendo essa pessoa amiga. E eu já falei aqui no canal, né? Se você estivesse na mesma situação e um amigo seu te pedisse ajuda, provavelmente você não ficaria nisso, né? De falar, não, você tá errado mesmo, não. Provavelmente você daria uma palavra amiga. E por que você não faz isso com você mesmo, sabe? Nos seus próprios pensamentos? Por que você não consegue flexibilizar? Ah, você não passou nessa prova? Não, mas ano que vem tem outra oportunidade. Consegue fazer outra coisa, sabe? Pensar caminhos. Isso que é flexibilidade, né? Pensar caminhos, formas de interpretar. Caramba, eu não passei nessa prova. Mas olha o tanto de coisa que eu aprendi. Olha a bagagem que eu adquiri, que também na próxima prova pode ser uma outra oportunidade de que eu estarei mais preparada. Então você interpreta lá aquele leite de hospital e a pessoa chorando, abraçando a outra, de outra forma. Então não é só tristeza, aquilo que te estagna. Cara, beleza, essa situação pode ser olhada de outra forma e isso tornar a sua vida um pouco mais leve. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a gente tentar olhar para os nossos pensamentos e ter um pouco ali de flexibilidade. Tipo, será que esse pensamento é a única forma de enxergar essa situação? Será que eu não consigo resolvê-la de outras formas? Beleza, isso aconteceu agora, nesse exato momento. Quais possibilidades, quais ações eu posso tomar? Quais caminhos, na minha realidade, se coloca no seu lugar? Quais pensamentos seriam mais adequados para eu tomar ação? E aí você colocar nessa postura ativa, quais pensamentos estão vindo agora? Não passei numa prova, então sou fracasso, nunca vou conseguir passar. As outras pessoas são melhores que eu? Não. Às vezes você está fazendo a primeira prova, você nunca fez a prova, você está tomando uma experiência. Você teve coragem, você foi lá fazer a prova, você deu o seu melhor. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida e aquilo pode te atrapalhar. Então, gente, entenda que cada um está vivendo uma coisa. Tem pessoas que estão estudando para concurso, elas conseguem ficar o dia inteiro estudando. Tem pessoas que estão em leitos hospitais de acompanhante, porque os pais estão com alguma condição, alguma coisa, e estão estudando para concurso lá. E tem gente que estudando para concurso de madrugada, ou estudando no tempo de noite. Cada um sabe a sua história, entende? Cada um sabe o peso também de não passar numa prova, de falar, cara, essa é a minha única oportunidade, sabe? Se eu não conseguir fazer isso, eu não sei o que vai ser de mim, sabe? Também tem essa perspectiva. Então, é você olhar, tentar entender um pouco da sua realidade e tentar formar, assim, meio que uma atmosfera própria sua, de você parar um pouco e questionar um pouco, ou continuar, né, andando os caminhos da vida que vão se abrindo, quando a gente às vezes não tem respostas, né? Quando a gente continua caminhando e aí as respostas, as pessoas amigas vão surgindo com oportunidades e aí é uma coisa que a gente acha que é impossível de acontecer, às vezes acontece. E a gente continuar entendendo que a vida é isso, não é linear, né? Cada um sabe o que acontece na vida. Então, gente, é complexo esse assunto, né? Porque ultrapassa muito o limite sobre questões de capitalismo, eu trouxe aqui no canal sobre a questão da mobilidade social, sobre a questão de que pessoas, não trouxe os dados, né, mas saiu, né, os dados que pessoas que são mais ricas têm 7 vezes mais chances de conseguir continuar ali no topo, né, financeiro, enfim, de oportunidades. Então é bem complexo a gente falar assim, essas questões e achar que é muito fácil, né? Ah, não, estuda que você vai conseguir, né? Não existe meritocracia, questão de neoliberalismo, como a gente também se torna escravo, né? Tudo tem que ser produtivo, tudo tem que gerar dinheiro. E a que custo, né? Então eles não estão olhando pra gente, né? Então, gente, se a gente sabe de tudo isso, a gente tem consciência, o que a gente pode fazer para tornar isso o mais funcional possível? E aí você encara na sua realidade como que você pode fazer isso. Ah, eu tenho o privilégio de fazer isso, então eu vou agir dessa forma. Não, mas eu não tenho isso, então eu vou agir dessa forma. Eu vou tentar, de alguma forma, tornar essa minha rotina um pouco mais saudável, vamos dizer assim, pra mim,
Porque eu estou vivendo dentro do meu corpo e eu vou acordar todos os dias, né? Dentro do meu corpo. Então, quais escolhas eu posso fazer para que dentro da minha mente seja o mais saudável possível? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto complexo, mas eu queria trazer justamente essa questão da gente se questionar um pouco nossos pensamentos, entender por que a gente faz as coisas, né? Voltar sempre às motivações. Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu tô seguindo esse caminho? Isso faz sentido pra mim nesse exato momento? Não, então não faz, então eu posso seguir pra outro caminho, tá tudo bem. Você falar, cara, é isso que todo mundo tá fazendo, mas eu não quero isso. Então eu posso ter uma flexibilidade e falar, cara, mas isso é o que eu quero, então eu vou seguir isso. Então, dentro da sua realidade, o que você pode tentar se encontrar, né, de uma forma mais significativa com você mesmo, com mais consciência. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.